Esse episódio da Gregário Cycling é oferecido por Fazenda Santa Julieta Bio. Alimentos orgânicos direto do produtor. Não há no ciclismo quem não sonhe em melhorar na subida. Do iniciante ao profissional, todo mundo acha que pode andar um pouco mais rápido morro acima. Aqui no Gregário Cycling dessa semana nós falamos sobre isso. Sonhos e dicas para escaladores de todos os níveis. Daqueles que somam as formiguinhas que encontra pelo chão, aos que perdem as contas dos watts. O treinador Chris Solak apresenta os atributos fisiológicos de um bom ciclista e dá orientações importantes para você evoluir. Notória escaladora, a catarinense Tânia Pickler conta suas vitórias no mountain bike e as suas novas experiências com o ciclismo de estrada e com a vida pós-elite. A gente trouxe também um convidado muito especial, diretamente da terra dos maiores escaladores, seu atual campeão nacional, o colombiano Sérgio Higuita. Ele fala sobre a tradição do seu país para subidas e os segredos que ele utiliza para andar entre os melhores do World Tour. Depois dessa conversa, você só não vai andar junto com ele se você não quiser. Brincadeiras à parte, o episódio Morro Acima começa agora. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast. Então vamos lá. Nada mais aqui para falar de um tema a muitos nos apaixona, a alguns nos assusta, mas que certamente faz o ciclismo ser uma coisa mais bonita e dar o seu charme. Vamos falar aqui de subida com nada mais nada menos do que já nosso gregário de casa, Chris Solak, para ensinar um pouquinho mais para a gente aqui como subir, os aspectos fisiológicos e tudo isso. Chris, bem-vindo aqui ao nosso pelotão mais uma vez. Obrigado. Quando a gente fala de subida, é um tema recorrente entre os atletas, alunos, e uma das coisas que eu falo é como é que sobe bem? Primeira regra de subir bem, você tem que gostar de subir, você tem que perseguir as subidas, né? A gente vê muito no dia a dia, a gente gosta de sentar na TV e assistir os grandes atletas, e a parte divertida são as subidas e descidas, né? Ultimamente, as descidas têm sido um show à parte. E quando a gente vai para o treino, nós como atletas, a coisa muda um pouquinho. O atleta muitas vezes está fugindo das subidas, né? Busca muito os cenários mais rápidos, né? Busca os percursos mais rápidos e coloca, de vez em quando, uma subidinha ali para dar uma pimentada, mas o que eu vejo é muito cultural. Quando a gente fala de Brasil, a gente tem muita a cultura de não ter, para algumas pessoas não tem nem a possibilidade, né, de ter uma subida perto de casa, o circuito perto de casa não favorece esse tipo de treino. Esse aspecto cultural eu acho que é curioso até e vai conectar com a minha próxima pergunta. Eu, por exemplo, eu quero treinar só em subida. Quando ir para o plano para mim é horror, eu vejo o vento cruzado e eu falo, gente do céu, coisa ruim ficar só no plano, não tem uma subidinha para relaxar. Os colombianos o mesmo, a gente vai ver no papo com o Higuita como ele fala justamente dessa cultura colombiana de subir, mas eu pegava, por exemplo, um belga, e o belga viu uma ponte, ele acha que aquilo é a Serra do Paiol que o pessoal subiu lá no Giro de Itália. Então é bem relativo. Para começar, tem um aspecto fisiológico, obviamente, né, genético. O que caracterizaria, vamos falar então, um escalador, que é esse biotipo do cara que gosta de subida, um passista, que é um cara que talvez seja maior, gosta de plano, e um velocista, que é o cara explosivo, que gosta de um sprinter, né? Quando a gente vê o perfil do atleta, né, nós temos os testes do perfil fisiológico do atleta, a gente consegue determinar bem, com bastante certeza, se o ciclista é feito para subida ou não. Normalmente, o contrarrelogista é um bom escalador, né? Em alguns casos, ele não vai ser um bom escalador,
quando o contrarrelogista não é favorecido pelos watts quilos, né? Então, o peso-potência dele não é favorável. Então, você vê ciclistas muito grandes, na estrutura física muito grande, que são excelentes contrarrelogistas, acabam não sendo escaladores. Mas, por regra, a maioria, né, se a gente pega um resultado das grandes voltas e você vê os GCs e compara as etapas de contrarrelógio individual, eles normalmente estão entre os melhores. Então, o perfil de escalador é um perfil muito parecido de contrarrelogista, que é ter um perfil de VO2 alto e FTP alto, né? Então, um limiar extremamente alto, um perfil de sprint de intensidades altas e durações curtas, né? Um pouco menos aparentes. Então, para ser um bom escalador ou para eu me divertir nas subidas, eu levo a mesma regra que é para ser um bom ciclista. Eu preciso ter um limiar alto, ou o mais alto possível, eu preciso ter resistência e eu preciso ter um VO2 bem trabalhado. Que eu não preciso ter dos maiores VO2, mas eu preciso ter um VO2 bem trabalhado. Mas quando a gente olha fisiologicamente, o FTP, que é o que a gente tanto fala aí no treinamento, é o ponto de partida. Eu preciso melhorar meu FTP para ser um bom ciclista e eu preciso melhorar meu FTP para ser um melhor escalador do que eu sou hoje. Tá? E aí, quando a gente começa a olhar qual que é o perfil de um ciclista escalador, a gente tem algumas... Como que eu escalo bem? Você vê pessoas que realmente andam bem no plano, tem um FTP bem desenvolvido, e aí a gente começa a acessar o que acontece para uma pessoa não ir bem numa subida, tá? Se ela tem muita gente que se acha, qual é a palavra? Ela se acha injustiçada na subida. Poxa, mas eu não sou ruim daquele jeito ali, eu tenho um nível maior do que aquele que eu subo, né? Eu acho que eu deveria subir melhor. Então, uma coisa que a gente ouve muito é o ciclista um pouco frustrado com a expectativa dele, que tipo de velocidade ele deveria estar colocando na subida e o que realmente ele está colocando na subida, né? Qual que é a performance na subida. Existem algumas regras, né, de como fazer uma subida bem. Depois que você tem um limiar alto, depois que você tem um limiar bem trabalhado, que você já é um ciclista bom, a gente parte para o peso-potência, que é crucial, né? Quando a gente lida com o ciclismo, normalmente a gente tem a resistência do ar, a resistência, o rolling resistance e a resistência de rolagem e a gravidade. Então, quando a gente vai para a subida, a resistência da gravidade passa a ser a principal resistência que te impede de ir para frente, né? Então, o que eu faço para melhorar a minha subida nesse aspecto? Eu tenho que entender o que vale mais a pena. Eu trabalhar meus watts, que é o FTP, ou baixar meu peso. E muitas vezes você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? O que seria o mundo ideal, né? Nem para todo mundo. Aí você encontrou a fórmula para ganhar o Tour de France, rapaz. Mas tem um componente que você está comentando, né? E genético também, né? Tem gente que, vamos falar, a gente brinca, né? Pô, você é um chassi de grilo aí, Nicolas. Você é fininho, magricela e você consegue pesar 56, 57 quilos. Mas nem todo mundo, né, consegue. Você pensar num cara grande, tem gente que, você não tem como baixar de 75, 80 quilos. Vamos usar um exemplo aí, o Filipe Pugana, que é um ciclista profissional que muita gente deve ter visto, mas o cara também sobe. Tem muita corrida, a gente já viu ele destruir pelotões subindo. Para você ser vamos falar, ser um escalador, é um componente puramente genético, então você nasceu para subir, ou a gente consegue treinar e se transformar em um bom escalador? O componente genético, quando a gente vai fazer acessar o perfil de um ciclista, ou seja, a gente chega lá no fenótipo do ciclista, que tipo de ciclista eu sou um sprintista, eu sou um perseguidor, eu sou um escalador, geneticamente determinado o teu perfil. Não quer dizer que eu não possa melhorar, do meu perfil genético, eu posso melhorar minhas características, mas eu consigo sim, né, eu consigo treinar para melhorar. Ou seja, genética é fundamental. Eu não vou mudar a característica dele, mas eu posso facilitar a vida dele na hora de subir. E, Cris, eu queria pegar esse gancho para
baixar a conversa de 6 watts por quilo para 4 watts por quilo, que é a classe que eu me encaixo, a característica genética alta performance, ela faz diferença nos 6 watts por quilo, porque são poucos os ganhos marginais que fazem a diferença. Para um ciclista médio, competidor de granfondos, competidor de provas amadoras, essa separação não é tão clara, até porque o nível de especialização é muito menor. Na tua experiência, e eu tenho um amigo muito próximo, que o biotipo dele nada tem de subidor e ele sobe muito, no nível nosso dos 4 watts por quilo, né? Feita essa ressalva. Ele só dá na cabeça do Chris se ele pegar um carro e mesmo assim com muitos cavalos. Como é que, na tua experiência como treinador, para a turma do 4 watts por quilo, que não foi abençoado pela genética, o que ajuda de você se divertir mais com a experiência de subir? Porque eu acho que esse é o aspecto fundamental. Não é subir bem, é se divertir estando ali. O que a gente precisa ter como um guideline de como subir melhor? Então, um dos pontos é encaixar cadência. Cadência, se a gente lembrar que o que é potência? Potência é torque por cadência. O que acontece muitas vezes existe a regra da cadência, a regra número 1 da cadência. Tenha marchas. A regra número 2 use as marchas que você tem, né? Então, primeiro, eu saber que tipo de subida eu vou fazer e eu tenho certeza que eu tenho uma relação correta, eu tenho uma relação que me dá a capacidade de subir com uma cadência ótima ou perto de ótima, né? Se eu for usar a guideline, se alguém me perguntar qual que é a cadência que eu devo manter, ao redor de 80. Se eu tiver que dar uma resposta fechada, é 80. Agora, é um pouquinho para cima, pode ser um pouquinho para baixo, pode ser, um ponto de partida. Por quê? Eu produzo potência, torque por cadência, ou seja, a pressão que eu coloco nos pedais multiplicado pelas vezes que o pedal gira. Então, quando eu começo a colocar muito torque e pouca cadência, eu perco essa potência por não estar tendo o giro adequado, ou eu posso me beneficiar de colocar um pouquinho mais de cadência, eu subo 5, 8 RPM e eu vou ver um salto gigantesco na minha potência. Então, primeiro lugar tenha marchas adequadas para a subida que você vai fazer. Cris, isso seria o uso, simplificando, do sistema aeróbico e muscular? Ou seja, quando você está em cadências menores, você está usando mais o sistema muscular, quando você está em cadências mais altas, você está usando mais o aeróbico, e achar esse sweet spot é um elemento importante, até porque numa subida continuada você está usando muscular e não tem respiro, como acontece num plano que você tem uma roda, que você tem uma paradinha para respirar? O que acontece fisiologicamente é assim: tudo que vai abaixo de 80 RPM, tudo que vai acima de 105 RPM, eu mudo um pouco a minha produção de energia, de onde está vindo a minha fonte energética. Ou seja, o meu consumo de glicogênio abaixo de 80 e acima de 105 RPM, eles são meio que parecidos. Ou seja, é muita ativação de fibras rápidas e muito consumo de glicogênio. Então, se eu estou pensando em provas que vão chegar a depletar meu estoque de glicogênio, eu quero ser mais conservador, eu quero ser econômico, e eu estou pensando que eu não quero ir muito abaixo de 80, e eu não quero ir muito acima de 100. Então, eu tenho esse range aí no meio que ele me favorece uma certa economia de substrato energético. Então, isso é algo a ser levado em consideração. Quanto mais torque eu coloco, às vezes é um pouquinho de mal entendido na hora da gente entender o que está acontecendo. Muitas pessoas não estão acostumadas a colocar um RPM um pouco mais alto, ter uma cadência mais alta, e assim que são pedidas para fazer uma cadência mais alta, se sentem muito ofegantes, né? A respiração trabalha, enfim, fica descompensada e dá aquela sensação de, não, isso aqui não é para mim. Mas por quê? É simples. Para quem pedala sempre a 70 RPM, se um dia for pedido 90, 95, ela não tem economia naquele range de cadência, mas algo que deve ser treinado, e com o tempo ela vai se sentir confortável naquela cadência. Então, o que acontece? Eu preciso entender onde que é o lugar correto, e depois desse lugar correto eu tenho que treinar naquele lugar. Então, eu sei que a melhor subida para mim vai estar ao redor desse 80 RPM. Tem pessoas que vão se sentir bem a 70, 75, e tudo bem. Essa é uma prática de você precisa testar e ver o que você se sente bem fazendo. Onde que depois de tentar e de treinar realmente,
e acessar essas diferentes partes, né? Ou seja, eu vou treinar, eu vou fazer com que minha cadência vire 80, 85 RPM, ou eu vou fazer com que ela saia de 70 e vá para 75, 80, e eu preciso, antes de falar que não serve para mim, eu preciso testar para ver se realmente não serve para mim. Quando eu coloco cadência muito baixa, o que acontece? É muito torque, muita exigência muscular, realmente o desgaste muscular começa a ser bem aparente, enquanto eu posso ser muito mais econômico colocando um pouquinho mais de cadência, principalmente para subidas longas, né? Eu vou fazer subidas de 40 minutos, 50 minutos, às vezes até acima de 1 hora. Eu quero ser econômico. Cadências num range um pouco acima, ou esse range que eu coloquei de 80, é uma zona muito mais fácil de ser econômico. Você vai ser muito mais econômico se mantendo nessa faixa. Poucas pessoas, né, a gente já viu aí na história, escaladores de alto, aí, voltando para o alto nível, né, que se desenvolvem em cadências extremamente, muito mais altas do que o 80 e economicamente são excelentes também. Nesse ponto da cadência, Cris, tem uma curiosidade que eu sei que tem gente que, por exemplo, consegue produzir números até de watts por quilo estrondosos quando rodando no plano, muito rápido, e se coloca o cara para subir, ele é inútil. E ele não consegue chegar naquele mesmo número de FTP que ele conseguiria subindo. Ou no plano. Ou vice-versa. Por exemplo, eu sei que o meu FTP no plano não é o mesmo FTP que eu tenho em subida. Eu não consigo aplicar no plano a mesma potência que eu consigo aplicar numa subida. Por que isso acontece? E, por exemplo, um cara, como você citou, no Brasil, muita gente que não tem acesso a uma subida longa. É possível o cara treinar numa região plana para se preparar para uma prova com grandes subidas? Ou para um passeio, vamos falar, seja qual for o desafio? Essa diferença de FTP, ela existe em muitos outros casos. Existem atletas, a maioria, eu diria até que a maioria, você vê mais casos de atletas que têm um FTP maior na subida do que no plano. Então, tem muito mais facilidade de colocar watts na subida do que facilidade de colocar aqueles mesmos watts no plano. Isso acontece muito, porque a técnica de pedalada, ela muda da subida para o plano, principalmente em altas velocidades, né? Quando a gente vai para a subida, o aspecto força ou o aspecto torque é muito importante e ele exclui um pouco do aspecto técnica de pedalada. Quando eu vou para o plano, e principalmente eu coloco velocidades muito altas, só para ilustrar ou para exemplificar, é que nem eu pedir para um atleta subir numa bike, você joga a bike a 60 por hora e aí pede para o atleta fazer força, né? Ele não sabe nem cadê os pedais. Quando ele vai pedalar, o pedal já foi, né? O pedal está sempre na frente dele. Então, ele não consegue produzir watts em velocidades altas. Claro que eu dei 60 por hora como um exemplo, só para ser extremo. É a mesma coisa você pegar uma descida, você está a 50 por hora e tenta fazer muita força, você vê que os watts não sobem, porque é como se você estivesse sempre atrasado em relação aos pedais. Você não tem a técnica, a tua técnica não te permite aplicar a força que você aplica na subida, quando tudo acontece tudo é mais lento, e o aspecto força é martelada para baixo, conta muito mais. A martelada para baixo conta na subida muito mais do que a martelada para baixo conta no plano em relação a produzir números, tá? Então, a fase de força é outro aspecto. O que acontece? Quando nós estamos em velocidades menores e cadências até um pouco mais baixas, que é o natural dos atletas amadores fazerem, são cadência mais baixa nas subidas. A fase de força, ela é aumentada, ou seja, o momento que eu começo a colocar força nos pedais, começa antes e acaba depois. Quando eu vou para o plano, essa fase de força é diminuída. A fase de força começa um pouquinho mais tarde na pedalada e acaba um pouquinho antes. Ou seja, são ativações de grupos musculares diferentes que, se eu treino só em um e vou para o outro, eu me perco. Existe, sim, formas de... Eu não tenho como fazer subida, né? Eu moro num lugar extremamente plano, eu tenho uma ciclovia do lado de casa que é só plano, eu volto para casa, deu 40 metros de altimetria acumulada. O que eu posso fazer?
um trabalho de big gear, né, ou um trabalho de torque, que você vê atletas aí famosos até fazendo, às vezes, 4 horas de big gear, para o atleta amador que não tem como fazer subida, é uma das formas que auxiliam a desenvolver subida. Por quê? Na hora do big gear, e até um treino indoor ajuda demais, a hora do big gear, a fase de aplicação de força nos pedais, ela fica muito parecida com a fase da subida. Ou seja, eu com marcha mais pesada, né, eu consigo imitar um pouco do que acontece na subida. Claro que leve essa frase totalmente a ferro e fogo. Imitar um pouco. Cris, tem um aspecto que a gente vê claramente, por exemplo, da bicicleta de contrarrelógio para a posição de subida, que é a mudança da posição do ciclista na bicicleta. Então, o triatleta ou o contrarrelogista, ele está andando muito mais avançado, às vezes até sentando no bico do selim, enquanto que, às vezes, em subida, você vai lá para trás do selim para você ter a alavanca. A pergunta que eu te faço é, existem hoje simuladores de rolo, de treino indoor, que elevam a frente da bicicleta. Na tua experiência, o quão efetivo é usar esse tipo de recurso para melhorar a sua técnica de subida, mudando simplesmente a angulação da bicicleta na sua casa? Para quem tem capacidade de ter um simulador desse, é fantástico, porque forma na bike é um dos aspectos que vem contribuir para a tua subida. Ou seja, a hora que a inclinação sobe, né, que a gente chega lá para 8%, 10%, o teu posicionamento na bike é diferente. E isso até inclui algo que a gente já falou ali, quando a gente fala de especificidade de FTP, ou seja, meu FTP na subida é um, no plano é outro, eu vou mais além. Subida, pode ser que um atleta tenha um FTP para subidas até 6%. Quando ele começa a passar de 10, 12, 13, a estrada inclina ainda mais, a posição do ciclista na bike muda ainda mais. Existem ciclistas que sobem muito bem até 8%, e não são bons escaladores acima de 12, 13, 14, 15, enfim, porque o posicionamento na bike muda demais. Eu já até tenho um caso de ciclistas que já foram fazer provas de 5, 7 dias fora, e a parte da prova que contava era a parte, até as descidas, algumas eram neutras, só valia o tempo da subida. O que a gente fazia no treinamento? A gente tem FTP diferente para inclinações diferentes, porque atletas respondem diferente a diferentes inclinações. Não quer dizer que quem escala bem ou escala extremamente bem em todas as situações. Irão acontecer situações de preferência. Porque subidas muito inclinadas, você vai precisar de mais períodos ficando em pé, você não consegue, quando a estrada inclina demais, ficar em pé pode ser uma das alternativas e uma das armas para você despejar um pouco mais de potência, você pode ter ali 20% a mais de potência só por ficar em pé. O custo é maior, né? Mas a intensidade que você consegue colocar, os watts produzidos são maiores. Então, quando a gente tem um simulador desse, que vai te colocar numa posição, a bike numa posição de subida, é a perfeição. E a gente, porque a forma em cima da bike vale demais. Até esses dias o Márcio Santoro falou para mim, a Adriana Nascimento sempre me falava assim, mãos leves, pé pesado. É um mantra até, né? Braços apoiados, ombros caídos, peito aberto e o rosto, na verdade, se você olhar um pouquinho para frente, você até melhora a entrada de ar nas vias aéreas. Olhando levemente para frente, ergue o queixo, baixa o ombro, abre o peito. A hora de sentar no selim, isso é uma coisa que serve para qualquer momento de pedalada, mas na hora de você sentar no selim, você não pode sentar como sentasse no sofá totalmente com as costas, a lombar abaulada, né, arredondada. Você vê, na verdade, muitos ciclistas profissionais fazendo. Aí vai ter gente que vai falar, mas eu vi o fulano de tal lá, ganhou a prova e você viu as costas dele. Não quer dizer que ele não seria melhor ainda se ele fizesse o correto, né? Inclusive, existem alguns dados se você consegue fazer uma extensão de lombar e deixar ela como se fosse retificar ou fazer uma hiperextensão e depois, sim, sentar no selim, você tem profissionais, né, que já estão no desenvolvimento máximo, com diferença de produção de watts de até 50 watts.
Falando da característica das subidas, eu acho que até deixando uma palhinha para a conversa com o Higuita, ele fala, eu perguntei justamente para ele que tipo de subida que ele gostava, né? Comparando as subidas da Volta à Espanha com o Tour, com as subidas colombianas, e justamente essa característica, e da questão do pace. E ele fala, a gente vai escutar depois, é justamente isso que às vezes, o profissional também não tem pace. Não tem essa de olhar o medidor de potência na hora de subir. Você vai o que tem que subir. Mas um outro aspecto, que era a minha próxima pergunta, treinos justamente e técnicas para melhorar a nossa subida. Uma delas ia ser treinos na bike, que eu queria te perguntar que treinos você gosta. E o outro, que agora estava conectando com a lombar, era treinos fora da bike. Quando a gente fala de trabalho fora de bike, quando a gente junta trabalho fora da bike e forma em cima da bike, são extremamente correlacionados, uma coisa não existe sem a outra. Eu não consigo ter uma posição relaxada, ao mesmo tempo que inconfortável e que se traduza em potência nas pernas ou nos pedais. Eu preciso ter força, estabilizadores core, um trabalho de core extremamente forte. Eu adoro para qualquer tipo de situação, leg press e agachamento. Se for para escolher um agachamento, tem que entrar no esporte e sair do esporte fazendo agachamento. O agachamento é genial, mas a correta execução é fundamental para não machucar a lombar, né? Absoluto. Principalmente quando os competitivos começam a fazer trabalho de força, sempre penso que quanto mais melhor, né? Eles trocam... Temos um programa de musculação recente aqui no Gregário. Já fica o jabá na curiosidade para você saber tudo desse aspecto. O que a gente vê muito, subidas mais longas, o ciclista começa a sentir muito desconforto na lombar, é muito aparente. A fraqueza do core vai ser revelado muito mais numa escalada do que numa prova plana. Até pela dinâmica da produção de força, automaticamente a maioria dos ciclistas amadores trabalha muito mais no torque do que na cadência, né? A maioria dos ciclistas amadores trabalha muito mais no torque do que na cadência. Isso faz uma exigência de core, de lombar muito mais aparente. É óbvio como as pessoas sofrem com essa deficiência de força de core. A cabeça. É consenso de que a cabeça, em qualquer esporte, mesmo nos de endurance, é um elemento importante. Qual é a tua experiência que você tem com os atletas com quem você já trabalhou e trabalha? E como preparar a cabeça para uma subida longa? Uma das coisas que ajuda demais é você ter objetivos concretos. Quando a gente fala de performance ou de passar numa montanha, eu acho muito legal que a gente tenha objetivos ou referências concretas. Eu posso não ter até um medidor de uma das coisas bem legais de fazer para a subida, você ter o VAM. VAM é velocidade de ascensão média. Isso é uma métrica que você não precisa ter um medidor de potência, você precisa ter um GPS e você vai usar essa métrica na tela, vai te dar uma referência do que está acontecendo. Então, o VAM, VAM, velocidade de ascensão média, é uma métrica que está disponível na maioria dos GPS aí do mercado. Você consegue colocar na tela, você consegue ter uma boa referência do que está acontecendo. E não é algo assim como a potência, né, que, poxa, eu tenho que ficar olhando a potência, tem que ficar olhando o VAM. Mais uma coisa que estão inventando para eu ficar olhando. Não, é algo para você perseguir, para você entender quem é você hoje. Poxa, eu subo essa serra aqui 44 minutos, eu subo a 260 watts. Ou numa velocidade, uma van aqui de 822 metros. Tá? O 822 metros quer dizer o quê? A van é velocidade de ascensão média por hora. Então, se ela está marcando lá 822, quer dizer que aquele meu ritmo foi em 1 hora, eu consegui subir 822 metros. É por hora, tá? Van. Então, quando eu tenho algo concreto, poxa, eu sempre busco uma referência para eu bater, né? Eu quero bater aqueles números. Eu não quero ficar naquele... Na verdade, o número não é para te limitar. O número é para te colocar um sarrafo para você passar por cima. A gente sabe que só falar, vai lá e faz forte, faz o melhor possível, não é tão eficaz quanto falar, vai lá,
e agora sai dessa van de 822 e agora vamos fazer uma van de 900 metros por hora. Tá? Isso funciona muito mais. A psicologia do esporte é você ter metas concretas, um número a ser perseguido. Cris, a subida que você já fez na tua vida que te deu o maior prazer e que você guarda no seu coração? Galibier. Saí de uma semana que eu aluguei um chalé ali atrás do Mont Ventoux, e aí a gente saiu, estava com mais 3 atletas, saímos ali de Bourg d'Oisans, um pouquinho mais longe ali para trás. O Galibier acho que foi uma junção de tudo, né? Do café que tomamos na descida, foi especial, o Galibier eu acho. Mas é difícil também, que agora acabei de lembrar que o Ventoux também é uma vista impressionante, né? E o Ventoux já subi algumas vezes, mas diria que Galibier e Ventoux são as subidas mais marcantes da minha vida, né? Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. Experimente o Café Roubaix, feito com grãos especiais para quem é apaixonado por um cafezinho antes ou depois das pedaladas. E você também tem uma montanha preferida? Depois dessa conversa com o Cris Sola, que a gente segue o programa com a Tânia Pickler, uma ex-ciclista da elite do mountain bike brasileiro, que hoje continua envolvida no tema. Ela trabalha como designer na marca de bicicletas Soul e ela também tem experimentado coisas bem legais agora, curtindo uma bike de estrada. Se liga que a conversa é muito legal. Tânia, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Leandro. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência e dessa vida ao mountain bike. Quando a gente fez o briefing desse episódio, né, a gente teve uma recomendação muito ligeira e muito rápida da Vivi. Quando a gente falou que a gente queria uma escaladora, ela falou, não, tem que entrevistar a Tânia Pickler. Por que você acha que ela lembrou de você tão rápido? Acho que é porque nós já fomos tanto companheiras quanto adversárias em muitas subidas de mountain bike pelo Brasil aí, campeonato mundial também, a gente já competimos juntas, então temos muitos a compartilhar e dividimos muitas subidas juntas, acho que é por isso. Tem gente, e a gente já falou aqui algumas vezes, tem atletas que gostam de fazer os outros sofrerem ou que gostam de suportar o sofrimento. Numa subida ou numa prova de endurance, você tem que lidar com a dor e quem lida melhor quase sempre tem melhor chance de vitória. Como é que você define o seu perfil? De quem gosta de fazer a outra sofrer ou de quem gosta de segurar o seu sofrimento e crescer com isso? É a sádica ou masoquista? Desculpa entrar aqui, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio ali. Então, eu digo assim, quando eu tô no plano, eu sou aquela que sofre para tentar manter de roda, juntar no pelotão, não perder roda, né? Mas quando eu tô na subida, eu tô em casa. Então, é ali que eu consigo fazer os outros sofrerem. É ali que eu esqueço do mundo, faço o meu ritmo, ponho a minha passada, a minha cadência, controlo a minha respiração e é ali que eu me entrego total. Essa seria a minha definição. Tânia, muitas vezes a pessoa fala assim, mas quando você está no plano, você está fazendo uma força constante. Quando você está numa subida, você também está fazendo uma força constante. Por que você fica mais em casa quando a inclinação sobe do que quando a inclinação é flat? Eu acho que é uma característica genética também, não entendo da parte técnica para estar conversando com vocês e explicando, mas sim, tem relacionado à construção de fibra muscular. Eu sou uma pessoa alta e magra, leve, que faz subir bem naturalmente, né? E o que eu gosto muito da subida, principalmente no mountain bike, é que você tem que realmente gerenciar toda essa questão de cadência, controle da potência que você está aplicando nos terrenos irregulares, controlar a respiração, e você tem que trabalhar com tudo isso ao mesmo tempo enquanto você está subindo. E assim, se você pensar que depois de subir tem a descida, torna tudo mais prazeroso ainda, não é? Mas, Tânia, quando é que você descobriu que você tinha essa virtude, assim? Porque um sintoma de quem escala bem é que está bem treinado. Acho que ninguém escala bem sem estar bem preparado. Quando é que você percebeu que você tinha um diferencial ali e que a subida era uma carta que você tinha na manga? Eu sempre fui uma pessoa ativa,
mesmo quando eu não praticava mountain bike. E quando eu comecei a pedalar e já cheguei no mountain bike assim, comecei a pedalar com a galera, com os amigos, naturalmente eu já comecei a me destacar nas subidas. E quando você acha um ponto forte, acho que você quer trabalhar ele também. É uma coisa que te dá prazer, te dá resultado, então é uma coisa que flui, né, muito bem. E aí quando começou a competição, eu percebia que no plano é onde eu sofria, onde eu não conseguia me destacar, e na subida era o meu objetivo da prova, onde eu conseguia naturalmente impor minha cadência, impor meu ritmo e me destacar das demais atletas. Então, ali que eu comecei a perceber que seria o meu ponto forte e seria o meu diferencial. Existe um componente também de que, de certa forma, a gente fica bom no que a gente treina. E também no que a gente gosta de fazer e treinar, que meio que relaciona com o que a gente faz bem. Mas, para que você faça bem, uma curiosidade minha, a região onde você começou a pedalar, como que se caracterizava de terreno? Atualmente eu moro em Balneário Camboriú, mas até 2 anos atrás eu morei em Indaial, que está localizado no Vale Europeu, fica entre Pomerode, Timbó, Blumenau. Então, é uma região que tem muitas opções de montanha. A gente está lá, Indaial está no meio do vale, então, para qualquer direção que eu escolha pedalar, eu vou encontrar montanhas. Então, isso com certeza é um ponto que faz a diferença e influencia, né? O visual onde eu treino, o cenário onde eu treino é composto basicamente por montanhas. Você começou a pedalar e, vamos dizer, no teu primeiro pedal, quando te levaram para subir numa bicicleta, já te colocaram para subir um monte de parede. Exatamente, Nicolas. Foi assim que eu comecei, subindo parede. Como é que é o seu ritual de entrar na subida e entrar no ritmo da pedalada? Porque muita gente demora, muita gente tem dificuldade para achar um ritmo, para achar uma concentração. Existem pessoas que dizem que você tem que entrar numa cadência rápida e tentar sustentar aquilo o máximo, né? E atacar o início da subida. Qual que é a sua estratégia ideal? Existem 2 momentos diferentes. Para subidas curtas, eu tento, então, a minha característica de ciclista já é uma cadência alta, eu giro muito. Então, assim, para subidas curtas, eu tento já entrar bem embalada na subida, aproveitar bastante e emendar o giro. Mas para subidas longas, eu subo mais constante, mas o meu giro que vai ser meio que do começo ao fim. Eu já determino ali a minha velocidade cruzeiro já logo no começo da subida e mantenho até o final. Mas como que você encontra esse ponto, justamente? Porque não é tão fácil se conhecer e saber qual o teu limite de verdade. Não é. Eu acho que, assim, vai muito do dia. Você sabe, normalmente, assim, sentei na bicicleta, em minutos eu sei se hoje eu estou num dia legal, se a gente está conversando bem, né? É uma percepção que cada ciclista tem da sua forma, assim. Mas se eu estou num dia bem, se eu estou me sentindo forte, eu vou responder ataques. Se eu estou num dia mais ou menos, num dia que eu sei que eu tenho que me respeitar, eu sei o quão importante é manter a minha forma de pedalar e tentar esquecer um pouco os adversários para não forçar meu corpo a ir além. Acho que é muito do feeling também do dia e de se autoconhecer, claro. Tem um conceito dos fósforos, né? De que cada um de nós pode dar uma queimada, e aí tem número que fala que são 3, tem número que fala que são 5. Você leva isso em consideração numa competição, quando você vai dar aquela cacetada e ver se sobra e testa de novo, mas saber que você não pode se suicidar. Você tem que atacar para ver se quebra e aí você vai de vez. Essa conta dos fósforos, você já venceu ela? Você usa ela como estratégia? Depende, assim, eu digo que para provas não tão importantes, eu queimo mais fósforos. Agora, se é uma prova que eu estudei muito, é uma prova de muita relevância para mim, eu vou escolher um fósforo para queimar. A subida que eu acho mais importante da prova. Para lá que eu vou guardar todas as minhas forças e vou colocar toda a minha aposta naquela subida. E você se prepara um reconhecimento de percurso para escolher qual é o lugar que você vai tocar fogo no parquinho? Quando possível, sim. É maravilhoso quando a gente consegue fazer o reconhecimento de percurso. Mas tem provas que são longas, a gente chega na véspera e como maratona normalmente são provas longas, então não dá para fazer reconhecimento no dia anterior, né? Você não recupera. Então a gente vai muito pela altimetria, né? Pela altimetria, percurso de Strava, então você tenta estudar ali e tentar entender aonde que é a principal subida da prova, a mais dura, a mais longa. Eu particularmente adoro subida. Quanto mais longa e suave, mais eu estou em casa. Não gosto daquela subida curta e grossa. Eu gosto de subidas intermináveis e suaves.
Vamos definir o que é uma longa e o que é suave, em termos de quilometragem, em termos de percentual de inclinação. Disclaimer Então, aqui para quem estiver escutando. Para você, o que representa uma longa e suave, quantos quilômetros, com quantos por cento de inclinação, e o que é uma curta e dura? Para mim, eu não sou muito ligada a percentual de inclinação, não, é muito na percepção isso. Mas uma subida longa, para mim, é uma subida de 10 quilômetros. Se tiver 15, que maravilha, entendeu? E, assim, se eu pudesse subir... a minha percepção de quanto ela é dura, por exemplo, eu no mountain bike, eu uso a coroa 32, mas em muitas provas eu uso a coroa 30, porque eu sou uma pessoa que cadencia muito. E eu já ganhei campeonato brasileiro justamente por ter quebrado esse paradigma de que todas as meninas estavam de 32, 34, eu falei, não, essa prova tem muita subida, são subidas duras, eu preciso conseguir cadenciar nessas subidas para chegar inteira até o final da prova. E fui lá e fui a única que larguei de coroa 30. E foi extremamente importante, foi diferencial. Então, para mim é muito relevante conseguir manter essa minha cadência alta nas subidas. Então, não sei te dizer assim, grau de inclinação, mas quanto mais suave, mais maravilhosa a subida. E Tânia, aí uma pergunta para você e para o Nicolas. O quanto a prática do mountain bike ajuda a subida de estrada? Assim, no mountain bike, a gente está lidando com tantos fatores enquanto está subindo. Você tem a questão de raiz, você tem a questão de pedra, você tem a questão de lama, você tem a questão de lidar, em muitos momentos, com tudo isso ao mesmo tempo. Além de controle de tração, de escolher a melhor rota. Então, quando você treina no mountain bike, você traz isso para a estrada, você não tem nada disso. A estrada está lisa, você só tem que se concentrar na subida. Para mim, é muito mais fácil. Só que, ao mesmo tempo, eu adoro todos esses estímulos que o mountain bike tem. Me ajudam na questão mental, são outros estímulos e tiram você só daquela concentração de estar ali só pedalando. Você está lidando com muitas outras coisas e pensando em muitas outras coisas. Então, isso também é um fator que me ajuda no mental. Eu acho que é bem isso que a Tânia pontuou. O mountain bike é um terreno muito inconstante, que faz com que, na hora que você está subindo, você tenha pequenos picos e recuperações o tempo todo. Quase que uma mini montanha-russa ali, um over-under dentro da mesma subida. Em contrapartida, quando você sobe uma serra de estrada, normalmente é um terreno que você planifica a curva de potência, né? Então, por um lado, fica mais fácil e, por outro, mais difícil, porque você não tem esses pequenos subidas, essas pequenas acelerações e essas pequenas recuperações que o mountain bike te proporciona, naturalmente, pelo terreno. Então, varia um pouco o tipo do estímulo que você tem a maneira que você tem que subir mesmo. Falando nisso, Tânia, você tem bons resultados na estrada, apesar de ser tipicamente uma ciclista mountain bike, uma consagrada no mountain bike. Você usa a estrada como ferramenta? Você tem isso como complemento ao seu treinamento? Na verdade, não. Eu sou uma adepta da estrada de menos de um ano, na verdade. Eu sempre tive a Speed, mas quando eu morava em Indaial, treinar na 470 é uma BR muito perigosa. Então, eu nunca me senti segura e sempre optei por estar em contato com a natureza, onde era muito mais tranquilo para treinar e muito mais voltado para a minha modalidade. Então, há um ano atrás, agora em setembro, na verdade, véspera de Letap, eu peguei uma Speed, como a Soul estaria lá com o stand no Letap, o seu André falou, Tânia, você quer ir lá trabalhar com a gente no stand e participar da prova? Eu falei, olha, se tiver uma bike, tô junto, né? E aí peguei uma Speed, uma 3R5, e participei do Letap. Foi uma experiência muito legal. Foi minha primeira prova, na verdade, de estrada. E aí, depois disso, agora que eu entrei nesse mundo da estrada e tô curtindo e conhecendo. Fiz agora também, há 2 semanas atrás, o FODAX, que é um desafio que tem lá em Santa Catarina, que são 150 quilômetros e 4.100 de altimetria. Você sai lá do pé da Serra do Rio do Rastro, sobe toda a serra e termina no Morro da Igreja, lá em Urubici. E foi muito legal. Foi a maior prova de altimetria que eu já fiz. 4.100, assim. Na verdade, é uma prova, um desafio, né? Mas você já tinha subido a serra de mountain bike? Já tinha subido de mountain bike com pneu slick. No FODAX, organizado pelo Juliano, que é um amigo nosso, já esteve aqui com a gente, como é que é chegar em Urubici e ali encarar o Morro da Igreja
que está longe de ser uma subida regular, é um desafio enorme, acho que eu pessoalmente já tive o privilégio e é um lugar único para ir. Como é que foi sair lá de baixo, fazer o Rio do Rastro, cruzar a altimetria e para a cereja do bolo ser o Morro da Igreja? Para as pessoas entenderem, você chega no pé do Morro da Igreja com 135 quilômetros nas pernas, né? E o Morro da Igreja tem mais de 1.000 de subida acumulada em 15 quilômetros. Então, foi bastante desafiador, assim. Ela intercala bastante subidas duras, que não são as minhas preferidas, né? Com um grau de inclinação forte. Mas foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo você chega lá com a percepção, com a sensação e com a vontade de que, nossa, eu fiz tudo isso até chegar aqui, já rodei 135, agora eu subo esse morro nem que seja caminhando. Então você sobe, entendeu? Você sobe, você tira forças de onde não tem. Você ter isso em mente de que você fez tudo aquilo e você vai terminar no topo do Morro da Igreja, a mais de 1.800 de altitude ali, te dá forças para conseguir transpor essa subida. E ela tem um capricho, porque o comecinho dela é bem duro, que é quase para te perguntar, você tem certeza que você quer fazer isso? Tem o famoso K3, no quilômetro 3, ali é o quilômetro mais duro e o mais temível, que todo mundo apavora, assim. Então, passou dali, você vai embora. Agora, Tânia, falando da preparação, como que você se prepara para subir, vamos falar aí, para os treinos? Nicolas, no meu momento atual, eu não estou mais treinando assim com planilha, eu estou pedalando agora, já faz 2 anos, né, depois da Brasil Ride 2019. Então, assim, vou no pedal com a galera, subo, faço o que tiver que fazer. Mas na época que eu competia profissionalmente e era mais... cumpria a planilha certinho de treinamento, um ponto que eu com a Rafaela, que era minha treinadora na época, a gente trabalhava muito, era a periodização dos treinos, então tinha um momento em que a gente trabalhava muito com cadência baixíssima em subidas. Era uma forma de conseguir melhorar essa minha força nas subidas e conseguir manter essa cadência que para mim eu preciso ter uma cadência mínima, mas para isso eu preciso estar forte para conseguir manter essa cadência mínima em pontos em que a inclinação é muito forte. Então, era uma forma que a gente trabalhava e funcionava muito bem, de trabalhar com cadência baixa em momentos específicos de preparação. Curioso, porque justamente o programa que a gente fez essa semana no Gregário Tech com o Sola, que foi só sobre isso, sobre treino de Big Gear e como esse trabalho justamente pode te ajudar nas subidas. E é um trabalho com uma transferência muito boa mesmo. Se fosse fazer assim o treino Tânia para estar bem, olha, quero chegar aqui no Brasil Ride, quero chegar no Campeonato Brasileiro e estar bem. Qual seria aquele tua sessão-chave de treino, como que você fazia? Eu acho que essa preparação é uma boa base, que a partir dos anos a gente consegue otimizar, né, diminuir o tempo de base, o corpo já está preparado, já tem carcaça, e essa preparação, seguida da preparação de força, ali, desse treinamento de subidas com cadência baixa, e depois aquele ajuste de potência para conseguir aplicar tudo isso que você preparou e chegar no pico da sua performance na prova objetivo, na prova-alvo. Considerando que subir é uma arte, e tem seus grandes artistas no cenário. A gente pode falar aí desde Pantanis a Contador, etc. Quem que foi tua grande inspiração? Estava ali naquele momento de sofrimento, você pensava, tô aqui subindo que nem tal pessoa. Sempre foi super inspiração para mim, foi a Jaque Mourão, né? Desde quando eu comecei a pedalar, pude assistir ela participando de algumas provas, então ela é justamente isso que eu quis tentar falar, de ser uma ciclista completa e que te inspira de forma total, assim. Ela sempre foi um espelho para mim, com certeza. Esse é um bom espelho, reflete muita gente. Falando de espelho, ciclismo até pouco tempo atrás era um esporte muito masculino. E cada vez existem mais mulheres ocupando espaço e mais mulheres disputando de igual para igual ou até a níveis superiores. Como é para você quando você está num treino, porque numa prova não é misto, mas num treino, e tem um ciclista masculino e você começa a cutucar e você vê que ele entrou na briga, e como é que evolui essa brincadeira? De todas as formas. Tem quem goste de estar ali com você, dividindo, sinta um orgulho, um prazer, e tem quem realmente fica machucado, e é muito interessante, né? A gente acaba levando na brincadeira, assim, porque você não está disputando com a pessoa, né? Você quer mais estar pedalando junto e tal, mas tem gente que fica machucado mesmo.
Mas aí, se ela puder ficar para trás, para você também não tem problema nenhum, né? Quando começa a brincadeira do jogo mental, aí entra na história do sádico e do masoquista, né? É exatamente Todo isso. Todo mundo é um pouco sádico nesse sentido de que adora ver o outro sofrer. Opa, se a pessoa não gostou, se tá incomodada, que desça 2 marchas e tente junto, né? Porque você não vai... E aí você vê que a pessoa tá tentando escapar, você fala, não vou deixar também não, vamos dar uma apertadinha. Você vê que ela te apertou ali, e aí você conseguiu ir na roda, e você vê que a pessoa olha e fala, não soltei. Essa parte da olhadinha para trás e ver que você tá ali colada é bem engraçada. Alex, estamos aqui na parte pão de queijo da conversa, mas acho que tem um movimento interessante quando você é mais forte que outra pessoa e que você passa que você nem olha para trás. Porque às vezes olhar para trás é um sinal meio de fraqueza, que você está preocupado com outra pessoa. Mas quando você passa e simplesmente vai, para quem ficou para trás é um psicológico, não sei se você já passou por essa situação, mas sei que não estou nem ligando, não é um problema. Eu estou sorrindo e eu sei que essa pessoa vai ficar para trás. Não é, às vezes você nem precisa nem estar mais forte. Você só coloca o poker face ali e passa com a cara fechada, você tá morrendo igual o outro, mas você viu que você vai passar, você fecha a cara e fala, bom dia. Perfeita colocação, Nicolas, perfeita. Inclusive, na 5ª etapa da Brasil Hard, que foi decisiva para mim e para a Vivi, aconteceu isso. Nós alcançamos a Jaque Mourão e a Danilas faltando 20 quilômetros para o final da etapa mais longa da prova. Assim, tava todo mundo acabado, todo mundo destruído. Eu pedalei o tempo todo falando, cara, não sei se eu aguento mais 1 quilômetro. Você vai com aquela sensação. Mas quando a gente avistou elas lá na nossa frente, a gente falou, cara, agora é tudo ou nada. É muito marcante para mim, assim, porque a gente passou numa ponte, numa descidinha, e virava, assim, quase de ré, uma subida super dura. E a gente falou, agora que a gente vai ultrapassar é tudo ou nada. E aconteceu que essa subida estava escorregadia, então algumas meninas descliparam ali, aconteceu uma muvuca, tinha os masculinos junto, e eu me concentrei, zerei a subida e falei, cara, eu só vou olhar para trás na hora que chegar lá no alto, e eu sei que a Vivi vem, de alguma forma ela vem, e lá em cima a gente se encontra e vê o que aconteceu. Bem poker face, assim, você dá tudo ou nada e não olha para trás. Ganhou o Brasil Ride ali, né? Foi a diferença. E nas provas eu também tenho essa estratégia de, tipo, eu faço a minha prova, não fico olhando para trás, porque eu penso, nossa, se a pessoa tá vindo, ela vai me passar, vai embora. Se ela tiver melhor, tchau, pode ir. Não adianta você ficar só controlando e ficar nessa. Claro, tem momentos que são decisivos, como mais perto da chegada, sprint e tudo mais, que você tem que estar ligado. Mas se não, faz a sua prova, não fica olhando para trás, não. O componente mental para o que são grandes desafios, que são subidas, né, de certa forma são desafios, mas a preparação mental e saber jogar aí com os teus sentimentos e tuas expectativas é muito importante também, né? É primordial, né, Nicolas? Você conseguir se conhecer e acreditar em você, confiar que você está fazendo o melhor e que você está preparado para aquilo, né? Agora, falando de Poker Face, uma coisa de poucas semanas atrás, o Tour de Flandres com Martin van der Poel, puxando na roda e olhando para trás e vendo todo o sprint se armando na roda dele e pedalando forte e olhando armar, e mesmo assim, na hora dele, ele saiu voando assim. Aí tem uma coisa de força, de autoestima, que é admirável quando acontece uma coisa dessa, de estar monitorando todo mundo e saber o momento certo e ter a força completa para enterrar a bola lá no fundo do gol. Isso dava um programa só sobre isso, porque a gente tem também a famosa olhada do lance antes de atacar o Urish, né? Tem toda essa conexão, se olha ou não olha, tudo isso faz parte da guerra mental que exige, inclusive, encarar uma subida exige uma estratégia mental muito forte. Essa é uma das tônicas do programa aqui. Agora, Tânia, que prazer falar sobre isso com você. Eu acho que é uma oportunidade para mim sempre muito preciosa conversar com escaladores, assim, quando a gente está online, porque está todo mundo sentado. Na subida, em geral, vão embora, só encontro depois. Então, muito obrigado. Foi um grande prazer falar com você. E a gente se vê nas chegadas, principalmente. No Village. No Village. No Village.
Depois dessa conversa muito legal com a Tânia Pickler, a gente abre espaço para a nossa grande estrela desse episódio, o campeão colombiano de ciclismo de estrada, o Monster, Sérgio Higuita, recém-campeão da Volta da Catalunha. Ele conversa com a gente sobre a tradição dos escaladores colombianos e dá ótimas dicas para quem quer melhorar nessa modalidade. Se liga! Bueno, aquí para más un episodio de Gregario Cycling tenemos ya al Monster Sergio Higuita, que es nuestro compañero de pelotón. Ya estuvo con nosotros el año pasado hablando de Colombia. Y Sergio, que es nada más, nada menos que el actual campeón colombiano de carretera, ciclista nivel Road Tour del equipo Bora, y acaba de regresar de Volta a Cataluña, que es una de las carreras más duras del mundo, donde más se sube y conocida por ser el paraíso de los escaladores. Monster, aquí para hablar de subidas, ¿quién mejor que tú para decir cómo es esta arte? Gracias por estar con nosotros. Bueno, Nico, nada, primero que todo un saludo a toda la fanaticada de Gregario Cycling, muy feliz de volverlos a acompañar después de un año. Y nada, hablaremos sobre todo lo que tiene que ver de cómo subir las escaladas, todo. Es cierto que cuando pensamos en un colombiano, pensamos en un escalador puro. Yo me recuerdo una vez que he ido a los Panamericanos en Chía 2010 y íbamos nosotros con la selección de Brasil, íbamos al circuito a entrenar, estoy en mountain bike, y íbamos subiendo un puerto, una subida, no me recuerdo, el 10%, así, todos con las bicis y tal, y nos vino un hombre con la bici esa de normal, con los galones de leche en la bici, y nos adelantó a todos, y me recuerdo que mirábamos una a la cara del otro y decía, ¿cómo es posible este hombre, el hombre de leche, y nos está pasando con la bici? ¿Qué hacemos aquí? Eso es, exactamente. Imagínate tú, un campesino que toda su vida ha andado bicicleta por la misma carretera, tiene una capacidad atlética muy alta, porque mucha gente también, por los medios que se tiene, que la gente no es tan adinerada, se tiene que transportar en sus bicicletas. Entonces, yo creo que por eso los colombianos y casi toda la gente de Colombia y de Latinoamérica, también en Ecuador es muy similar, la altitud y todo esto, somos muy buenos deportistas. Eso sí, ya te digo yo cuando vamos entrenando y tengo que seguirte las subidas. Pero hay un otro componente de las subidas que yo creo que tiene casi que una arte y tiene que gustar de sufrir, y cuando entras para subir es estar, vamos a decir, uno con lo que es la subida, y también un poco un componente psicológico. ¿Tú cuando crecías así, tenía algún ídolo que veía en la tele y de alguna forma te influenciaba? Sí, a mí los ídolos que más me marcaron fueron Purito, Valverde, Contador, Nairo, Esteban Chávez. Rigo tenía una forma de escalar más singular porque era a ritmo, entonces iba muy bien, pero no daba un ciclismo, digamos, muy agresivo. Rigo era muy bien en las cronos sí quedaba una crono muy espectacular siempre. Recuerdo cuando estaba en Quick Step, pero más que todo cuando tú veías a Purito que atacaba, tenía una explosión muy buena, Contador que destruía las carreras y era, creo que el ídolo de mucha gente cuando éramos pequeños, y Valverde con esa fortaleza para hacer también cambios de ritmo. Nairo cuando estaba en los Tours de Francia atacaba a Froome, y Esteban Chávez cuando la Vuelta a España hacía unos ataques lejanos, que así logró meterse al podio. Esos eran los que me marcaban a mí, digamos, ser como ellos en la escalada. Como yo salía a entrenar con mi grupo del club y yo me metía la cabeza que era alguno de estos y los atacaba a todos los niños todo el día, hasta que los reventaba a todos y me iba yo solo.
Pero claro, tienes que tener una imagen de algún ídolo que te guste para poder tu cabeza desempeñar el máximo siendo niño. Entonces fueron estos los que siempre tuve, y cuando salía a entrenar a las montañas de Antioquia, imaginaba que estaba en un tour, en un giro, en una vuelta a España, que era la Chávez, Onairo, Contador. Incluso hay veces uno trata de semejar la pedalada y el estilo de esta gente para así motivarse más. Tipo copiar y pensar que estás allí atacando como si fuera Nairo y esto, ¿no? O incluso cuando un contador se paraba en pedales que solo pedaleaba parado. Yo tuve un tiempo que solo pedaleaba en la escalada trancado y parado, y moviendo la bicicleta muchísimo como contador. Y hubo un tiempo que pedaleaba mucho más sentado, un poquito trancado y moviendo el cuerpo parecido a Nairo. Incluso cuando me paraba, movía las manos como el que suelta las trepadoras cada vez que bambolean. Luego empecé a hacerlo mucho más a cadencia, como Chávez. Esteban y yo siempre tuve mucho más cercanía con Esteban porque somos mucho más parecidos en el biotipo. Tenemos incluso la misma bicicleta, creo. Las mismas medidas, la bicicleta igual con la misma espiga, la misma altura del sillín y así. Incluso Esteban era un poco explosivo también en el sprint. Cuando ganó Lombardía lo hizo sprintando. Lo hizo a Rigo, que es rápido. Es verdad. Pero hoy tú todavía, cuando estás entrenando en una subida, ¿piensas en alguien o qué pasa por tu cabeza cuando estás allí subiendo, por ejemplo, ahora en Volta a Cataluña que ganaste la general y bueno, tenían varios finales en montañas de nivel altísimo en los Pirineos y esto? Bueno, ya uno, cuando llega a un nivel muy alto, ya uno logra hacer su propio estilo. Yo creo que yo ya tengo mi propio estilo de pedaleo y no, me concentro nomás y me siento yo ya mismo. Lo que sí trato es parecer como muy fuerte ante los rivales, que ellos vean que no va uno del gancho, sino que tiene una superioridad como una fortaleza de no ir sufriendo, porque esto también hace que los rivales crean que uno va muy bien, así uno vaya ya muriéndose. Trata uno de mantenerse y tener como una imagen de corredor agresivo que marque a los otros como, sí, como imponencia. Pasa mucho y creo que lo hacen con los carros, que los diseñadores de los carros o de las motos tratan de hacer motos y los diseños de los carros agresivos, que la gente que imponga ante las otras marcas respeto. Yo creo que así es mismo un corredor, y se ve cuando lo hace Pogacar, Roglic, Van Aert, Nairo o incluso Daniel Martínez, que uno trata de ver lo más sólido posible hasta que pum, ya reviente o no lo haga y logre marcar una diferencia ante los rivales. Bueno, y esto te gusta hacer entrenando también, ¿no? Porque cuando sales con nosotros aquí ya nos vas apretando por peor que vayas, pero no demuestra hasta que nosotros digamos, va, no aguento más. Es así, incluso cuando yo los pongo a la rueda y yo sé que van sufriendo, yo también voy igual, pero cuando les pongo otro punto para sacarlos de punto, también es marcar algo psicológico con ustedes, que lleguen a sufrir tanto que digan, no puedo más. Y yo también sé lo mismo, pero ese punto es donde uno tiene que superarse psicológicamente y es muy difícil y hay que trabajarlo bastante, porque es un punto también de confianza, que te lo hablaba yo en 2019, desde 2019, que uno ya tiene esa confianza de cuando va a reventar no hacerlo, porque la mente ya está preparada para eso. Yo creo que también trabajo mucho eso con ustedes, cuando yo los llevo a rueda y ya estoy haciendo un gasto mayor y trato de marcar ese punto para yo saber si los reviento o no, y si los hago, ahí supero mucho más ese punto, y si no lo hago, tengo que superarlo aún mucho más para poder reventarlos. Entonces uno va marcando psicológicamente una fortaleza interna, que de eso se trata el ciclismo. Al final, cuando uno va en las subidas, toca tener un umbral de dolor, y ahora en el ciclismo creo que no solo en las subidas, sino en muchos terrenos, cuando hay abanicos y los llevan a uno al límite
en la fila y uno cree que va a ser el corte y cuando mira para atrás es el último. Es donde la mente tiene que sacar la fortaleza y entrar adelante. O sea, el ciclismo es un deporte muy mental y trata de que entre menos desgaste tengas mentalmente durante la carrera, puedes exprimir más la mente cuando sea el momento, ¿no? Entonces también se han visto que los corredores muy tranquilos son los que pelean a las grandes vueltas y los corredores más nerviosos y más explosivos son buenos para las clásicas, como Alaphilippe. Alaphilippe es un corredor que se le ve a él mismo muy enérgico. O sea, claro, él solo dura un día, es capaz de explotar su mente un día, pero claro, revienta a todo el mundo en una clásica, pero al otro día está muerto. Y hay corredores que saben aprovechar la mente los 21 días de las 3 semanas de una gran vuelta. Y eso se va trabajando y cada corredor tiene su cualidad. Ahora, mucha gente habla también de que para subir es casi que como una contrarreloj. Vas a subir una montaña y estás haciendo una crono. Algunos hacen un poco así, ¿no? Y muchos miran al potenciómetro y cuántos vatios van subiendo y tal. ¿Tú cuando vas subiendo, mira a cuántos vatios va y controla algo así? No, yo ya cuando estoy entrenando así controlo los vatios, el pulso, los trabajos, lo que se hace trabajando, pero ya en la carrera no me concentro solo en los rivales. Más que todo llevo el Wahoo para ver el tiempo y los kilómetros, que para beber, para controlar más que todo eso, que a veces uno se desconcentra mucho y lleva una hora y no ha bebido líquido, nada, pum, en la última hora lo reventan a uno. Pero ya cuando estoy en carrera y subiendo, no, voy a tope, voy viendo cómo se van moviendo los corredores, cómo van atacando, cómo van los equipos, qué estrategia van a hacer, si están apretando para reventar a todos o qué. Y ya, es ir a tope y ya pensaría que lo mejor. Algunos corredores sí que lo hacen, no sé. Pero yo generalmente no me concentro en los vatios cuando estoy corriendo ni tengo idea cuántos vatios voy moviendo, nada. Voy a tope, sí que en la Vuelta a España de 2019 es cuando iba muy solo, faltaba mucho a meta, sí que vi el potenciómetro mucho para marcar un ritmo constante. Pero ya pero es porque era un escenario de carrera diferente. Ya cuando estás con otros es solo seguir, o sea, ya sabes, si te quedas es porque ya no aguantas más, pero tenés que estar con los favoritos y tenés que concentrarte en seguir a Roglic, a Carapaz, a Nairo, a todos los que ataquen y ir adelante y ya. Y los 200 últimos metros sprintar como pueda y ser inteligente en los movimientos de los que sabes que pueden atacar y irse solos. Es verdad, tú no puedes, si no acabas perdiendo y como dice, se te va el tren y no lo sigues. Ahora, tú tocas un punto que es importante también. Mucha gente se olvida del lado nutricional de subir. Y creo que sobre todo en competición, cuando vas a salir nervioso y pim pam, la gente ataca y tal. Y vale a la misma persona que va a hacer un desafío de hacer una ruta con mucha subida y tal. Y a veces se olvida de alimentarse. ¿Tú consigues comer, por ejemplo? ¿O cómo haces para poner esa energía durante una subida de, no sé, 1 hora, por ejemplo? Bueno, lo que yo hago entrenando, yo casi no como subiendo. Me hidrato mucho porque uno deshidrata mucho. Y ya luego, cuando estoy en la parte de transición, sí que vuelvo y como para recuperar el cuerpo. Pero en carrera el equipo lleva carbohidrato líquido e hidratante, entonces uno sí en carrera que lo llevan mucho más al límite, uno sí debe estar metiéndole gasolina al cuerpo porque si no en los últimos kilómetros revienta uno muy fácil. Pero sí trato entrenando a hacerlo así y entrenando a llevar al cuerpo más al límite para en carrera tener esa costumbre de que lo lleven a uno también igual. ¿Y material? ¿Tú cambias alguna cosa de una etapa llana para una etapa de subida? Tipo, no sé, el perfil de las ruedas o mismo el modelo de la bici, ¿no? Porque muchas marcas
No sé en Bora con Specialized si tenéis bici escalador y bici aero o llegas a cambiar algo. El equipo está muy cercano a Special y Special hace un estudio para todas las carreras y todas las subidas, porque hay subidas que son muy rápidas y otras que son muy inclinadas. Dependiendo del tipo de inclinación, sí que les lleva ruedas diferentes. Es una escalada larga y que es muy rápida, se puede llevar un perfil alto. Pero si es una escalada del 12%, 13%, sí que le cambian a uno las ruedas. Por unas más pequeñas que como son subidas que hay que hacerlas mucho más parado y pedalear parado, necesitas sentir la bicicleta un poquito más libre. Entonces, Specialized es un estudio y recomienda al equipo qué ruedas usar. Tamaño de plato, cassette, piñones, ¿esto cambia también para un día muy duro? Sí, ellos lo cambian, ponen un compact. El compact es 52-36, pero tiene que ser que hayan dos subidas y un porcentaje exagerado. Por ejemplo, yo para Colombia siempre pido una Pacha con 36 porque me gusta hacer una subida que se llama el Escobero. Son 8 kilómetros al 12 de media. Tiene rampas del 18, del 19 y a mí me gusta hacerla mucho cuando estoy en Colombia. Empiezas a 1500 y terminas a 2500, son 1000 metros de ascenso en 8 o 9 kilómetros, no recuerdo bien, pero es una subida del 12% y para esa subida necesito 36 para poder subir sentado y subir a 85, 80 de cadencia y no quedar tan atrancado porque necesitas 6 veces también cuidar la fuerza. Y hablando de subidas difíciles, ¿cuál es la subida más difícil que has hecho en tu vida? Y quizás una segunda, ¿cuál es la subida que más te gusta? La más difícil que he hecho, el Angliru y Machucos. Creo que Machucos especialmente. Esa sí te saca los ojos porque es una subida que no es en pavimento, es en cemento. Con estas rayas que le ponen para que los coches cuando está lloviendo no se lisen por los perfiles. Es una subida durísima. Machucos. Y la que más... Machucos es en España. La Volta a España subió alguna vez y todo. Sí, en 2019 yo iba en fuga y subimos por allí. Es realmente muy dura. Y la que más me gusta es una subida que tiene 16 kilómetros, 1000 de ascenso y la media es al 8%. Es Palmas. Esa es famosa, ¿no? En Medellín, Alto de las Palmas. Ahí esa subida es muy buena, tiene rampas muy duras y terminas muy alto. Y tú mencionaste porque, bueno, tú ya tienes en el currículum Vueltas a España, tours y carreras por todo el mundo. Comparando el estilo de subida, por ejemplo, del tour con Vuelta a España y lo que tenemos en Colombia, ¿cómo se difieren más o menos? Para las subidas en Colombia lo que tienen es que hace mucho efecto la altitud. Por ejemplo, tú comienzas una subida a 2500 en Colombia y terminas a 3500 y es demasiado duras. Así la rampa se da al 5%. Tú vas a 20 y vas como si no te entrara el aire. Comparadas a las de Europa, las de Europa pueden ser más duras. En Colombia tenemos subidas muy duras. Hay una que se llama el Alto de la Línea y tiene rampas demasiado duras y termina casi a 3200 y la última rampa son al 12, 13, 14 y son 35, 36, 37 kilómetros de subida. Y acá en Europa las subidas del Tour de Francia y las de la Vuelta a España, las del Tour de Francia me parece que son son agotadoras, pero son subidas que son muy rápidas. Son subidas que tú las haces a 22, 23 por hora, 24 horas a 18, las más duras se hacen a 18, 17. Pero es que las de la Vuelta a España hay unos finales que son exagerados de duros, que son 2-3 kilómetros y son al 15%, 16, 17, 14. No sé si recuerdas una que ganó Valverde, que llegó con Roglic cerca acá en Castellón, Nairo y Superman. Y el Bala era campeón del mundo, esa subida era durísima.
Yo me acuerdo que yo me caí antes de entrar a la subida, en una bajada, me hice en una curva a la derecha y hice la subida a tope y era muy dura. Las subidas de la Vuelta a España creo que son mucho más inclinadas, mucho más explosivas, más agónicas que las del Tour. Y también la Vuelta es una carrera, el Tour es una carrera que tiene muchas etapas más llanas, unas curvas mucho más largas y la Vuelta tiene un recorrido me parece mucho más duro a mí. En el Tour otra diferencia es que hay mucho estrés, o sea, hay tanto estrés que hay demasiadas caídas. En la Vuelta es una carrera mucho más de ir al aguante, de donde puedes llegar físicamente, pero en el Tour tú tienes que ir muy bien ubicado todo el día y ese estrés es el que marca tantas caídas como tuvimos el año pasado cuando Tony Martín en la primera etapa tumbó a medio pelotón cuando se atravesó esta señora con el cartel ahí en media carretera. Pero me parece que así las del Giro son muy largas también, pues por lo que he visto, y son muy agónicas cuando entran allá a lo que es el Stelvio y así. Son subidas realmente muy duras también. De los tres, ¿cuál te hace más ilusión y te gusta más correr? ¿Giro, Tour o Vuelta? A mí me gustan el Giro y la Vuelta. Nunca he hecho el Giro, pero se ve demasiado bonito desde hace muchos años. Lo he querido correr, yo creo que el otro año sí que voy a apuntar a hacerlo. Este año hago la Vuelta y el otro año plantearé al equipo hacer el Giro de Italia, incluso hacer dos grandes. Pero me gustan mucho estas dos. El Tour de Francia también me gusta, pero lo que pasa es que hay veces meten mucho pavé, meten etapas muy complicadas, pero terminar un Tour de Francia es algo que uno no tiene palabras. Yo tengo unos recuerdos que terminamos el Tour y luego al Olímpico. Eso es de ensueño. Tú estar ahí en los Campos Elíseos, llegar a los Campos Elíseos con toda la gente. Me imagino si tú llegas de líder, debe ser algo espectacular. O si haces podium, o si ganas una etapa. Porque es la culminación. Pero cuando terminas por primera vez el Tour, como lo hice yo el año pasado, es algo realmente muy bonito. Tiene que ser único y para muy pocos, ¿no? Por esto que tiene esta ilusión. Y bueno, la última pregunta que todos quieren saber un poco. ¿Cuántos vatios kilos tiene que subir uno para estar en el grupo delantero de un Tour, por ejemplo? Las primeras subidas son las que más vatio kilos se hace y los primeros kilómetros. Alrededor de 6,5, 6,2 se suben más o menos 6 por ejemplo, en la Vuelta a Cataluña, cuando este chico reventó a todo el mundo, él subió 6,3 vatios kilo y ya te da para hacer un daño muy grande. Pero han habido datos de Pogacar que ha hecho en algunas subidas 7 vatios kilo cuando él ataca y se va solo. Pero el promedio es 6,5, 6,6, 6,7 las primeras subidas, que son las que lo eliminan al medio pelotón, y ya las últimas se hacen a 6,2, 5,9, pero claro, ya cuando has hecho 4 o 5 puertos más antes y ya la última 5,9 después de 4 o 5 horas es un batiaje demasiado alto, 6 vatios, más que de tu cuerpo ya ha perdido peso por la deshidratación, porque ya va desgastado, entonces imagínate. Pero más o menos ese batiaje se hace, más o menos es una subida del 8%, daría un 1.800 de BAM, 1.700 o 1.500 que es el ascenso vertical de una escalada, que es más o menos dura. Ya si es un porcentaje de 10, 11, 12%, ya se va a 2.000, 2.200 de BAM. Además que todos están midiendo vatio kilo y el BAM, la velocidad de ascenso para las competiciones. Hay gente a quien escucha, está fácil ganar un Tour, ¿eh? Tem uma frase que ficou famosa, atribuída ao tricampeão do Tour de France, o norte-americano Greg LeMond,
que fala que nunca fica mais fácil, é você que pode ir mais rápido. Essa é uma grande verdade para quem gosta de escalar e encarar as grandes montanhas pelo mundo. Eu espero que esse episódio tenha aberto seu apetite para as grandes subidas. Muito obrigado a todos que acompanharam com a gente esse episódio. Lembrando que toda sexta-feira tem podcast novo no Gregário Cycling e todo dia tem conteúdo inédito para você no nosso feed. Siga o Gregário Cycling no Instagram, no nosso canal no YouTube, no Twitter e fique ligado em tudo que acontece no mundo das rodas. Um grande abraço e até a próxima!